Fala pessoal, então vamos aqui para a nossa segunda aula de matemática básica, bateria 2, aqui com os exercícios mais numéricos, divisibilidade, critérios, divisão, MMC e por aí vai. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar as notificações, curtir, comentar para dar mais engajamento para nós aí e aqui embaixo então vai ter também as listinhas de exercícios para você dar uma praticada. Então gente, bora estudar. Conjunto é o agrupamento de elementos, elementos que podem pertencer ao grupo ou elementos que podem não pertencer a um grupo. Nós escrevemos nessa notação. Podemos mexer com dois grupos ou com dois conjuntos. Podemos fazer a operação de união. União, recebe esse símbolozinho, é a união de todos os elementos, de forma com que os que são parecidos, os que são idênticos, eles não são escritos repetidamente. Eles são pega apenas uma informação deles e os coloca. Podemos representar na forma de diagrama, que chamamos de diagrama de Venn, que é um desenho dessa forma, ou então podemos representar isso dessa forma mais numérica, mais lógica, mais linear, no qual colocamos colchetes para dizer que são conjuntos. Então, a união dos dois conjuntos aqui são todos os elementos, que não se repetem aqueles que são parecidos, escreve-se apenas uma vez. Podemos fazer a interseção entre esse conjunto. A interseção é aquele que é em comum, o que tem de comum entre os dois conjuntos. Então, o que tem em comum entre o conjunto A e B, podemos deixar nessa notação, no qual a interseção se encontra no meio aqui, é o elemento que está em comum entre os dois, ao mesmo tempo. Caso não haja nenhum elemento em comum entre os dois, caso eu tenha dois grupos que não tenham nada em comum entre os dois, o conjunto que eu formo nessa interseção é um conjunto nulo, não existe nada entre eles de incomum, ou conjunto vazio, que podemos representar dessa forma, sem nenhum elemento, ou então com zero cortado, que representa o conjunto vazio. Podemos fazer uma outra operação também, muito comum, o que a gente chama de exclusividade. O que eu tenho A que eu não tenho em B, o que eu tenho de exclusivo de A que o B não tem. O de exclusivo que eu tenho em A, que eu posso representar no diagrama, apenas aqueles que fazem parte de A, da esfera de A, que seriam 1 e 3, e aqueles que são exclusivos de B, o que eu tenho em B, que eu não tenho em A, apenas que é exclusivo de B, que eu não tenho A. Basicamente, eu retiro então daqui a interseção entre eles, é aqueles que são exclusivamente de um grupo, no qual não tenho nada em comum entre outro grupo. Podemos fazer várias operações, lembrando que sempre fazemos operações de 2 em 2, de grupos de 2 em 2. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar A menos B, união com A. Então, se eu quisesse fazer um tipo de conta assim, um tipo de lógica, que é muito comum de usar conjunto em lógica também, eu faço sempre um agrupamento de 2 em 2. Faz esse primeiro, retiro o A menos B, que eu sei que é 1 e 3. Depois faz a união com A. O A, que é o seu elemento de 1, 2, 3. A união seriam todos os conjuntos, então, todos os elementos. Então, 1, 2 e 3. Então, sempre nesses processos eu vou fazer um com o outro em par. O resultado que eu obtiver, eu faço a outra operação com o outro e por aí por diante. Então, conjuntos se dão basicamente nessas notações e nessas regrinhas, representando em diagramas ou dessa forma mais linear. Para o número ser divisível por outro, a divisão entre esses dois números tem que dar um resto zero. Por exemplo, 4 dividido por 2 dá um resto zero. Ao dar um resto zero, eu sei que 4 é divisível por 2. Ou então a gente usa critérios de divisibilidade que facilitam, que ao bater o olho a gente já consegue dizer se é divisível ou não. Todo número é divisível por 1. Todo número dividido por 1 dá resto zero. Todo número par é divisível por 2. Qualquer par consegue dividir por 2 e dar resto zero. Algarismos, quando eu somo algarismos de um número e esse algarismo da soma dá um número que divida por 3, então esse número é divisível por 3. Então, por exemplo, 12. Se eu somo os algarismos, que são esses que formam o número, 1 mais 2 é 3. 3 dá para dividir por 3, então eu digo que 12 é divisível por 3. Então, por exemplo, 2, 0, 5, 2. 2, 0, 5, 2. Se eu somo todos os algarismos, 2 mais 0 mais 5 mais 2, isso dá 9. 9 é um número que dá para dividir por 3, porque o resto dá 0. Então, esse número aqui é divisível por 3, também é divisível por 2, porque termina em par, por exemplo. Para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos têm que formar um número que seja divisível por 4. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 1064. 1064, pego os dois últimos algarismos.
64. 64 é um número que dá para dividir por 4. Então, 1064 é divisível por 4. Posso pensar aqui, por exemplo, 256. 56, os dois últimos algarismos de 56. 56 também é um número que dá para dividir por 4. Então, é divisível. 256 é divisível por 4. Para ser divisível por 5, é só o número terminar com 0 e 5. Para ser divisível por 6, esse número tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu penso aqui no 2, 5, 8. 2, 5, 8. Termina com par, então é divisível por 2. E o outro critério seja que a soma dê um número que dê para dividir por 3. 2 mais 5 é 7, 7 mais 8 é 15. 15 dá para dividir por 3, dá resto 0. Então, 258 também é divisível por 6. Para ser divisível por 10, é só terminar com 0. Então, esses são os principais critérios de divisibilidade, os mais comuns, os que a gente consegue bater o olho e ver que dá um resto 0 e que dá uma simplificação ao dividir um número pelo outro. Para achar os divisores e os múltiplos de um número, a gente pode, quando são números baixos, usar uma estratégia para ser mais prático. Divisores são todos os números que eu consiga dividir aquele número que seja menor aquele número. Tem que ser menor aquele número ou até no máximo ele próprio. Então, os divisores de 96 a gente pode começar com o menor de todos, que é 1, que 1 divide todos os números. E usar a seguinte estratégia. Ao multiplicar o divisor por um próprio número, eu tenho que chegar e usar a seguinte estratégia. Ao multiplicar o 1 por 96, eu tenho que chegar em 96. Então, eu consigo comprovar que os dois são 96. Próximo divisor seria o 2, porque 96 é par, critério de divisibilidade. Aí eu posso pensar assim, 2 vezes quem que chega em 96? 48. 48, então, também é um divisor de 96, porque eu pego, consigo dividir, me dá 2, dá um resto, 0. Outro que eu posso pensar, 96 é 9 mais 6, 15. 15 dá para dividir por 3, critério de divisibilidade por 3. 3 também. Então, 3 vezes quem que eu chego em 96? 3 vezes 32. 96, se eu pego os dois algarismos, dá para dividir por 4. Se não sabe muito bem, pense que a divisão por 4 seja dividir por 2 por 2. 96 dividido por 2 dá 48. 48 dividido por 2 dá 24. Então, o 4 aqui, vezes o próprio 24, chega em 96. 96 não é divisor de 5, não é divisor de 6. É divisor de 6, porque se ele é divisor de 2 e de 3 ao mesmo tempo, ele é divisor de 6. Então, seria 6. 6 vezes quem que chega em 96? 6 vezes 12, 14, 3, 6, 16. 6 vezes 16. Próximo número 8. O 8 faz parte desse processo aqui. E 8 vezes quem que dá 96? 8 vezes 12. Poderia ir continuando. 9 não chega, porque para ser divisor por 9 tem que ser um número que dê para dividir por 9. A soma dos algarismos. Por 10 não é, porque não termina em 0. Nem por 11, porque é mais estranho. O 11 chegou no próprio 12. Então aqui eu tenho todos os divisores aqui, um pouco exprimidos. Então todos os divisores desse número pertencem aqui. Então quais são? Exatamente todos esses, inclusive o 96. Ele é próprio divisor dele mesmo. Os múltiplos são números que são maiores que o próprio número. Com exceção que, ao multiplicar aqui, pode ser o 0 ou o próprio 96. Porque eu posso dizer que múltiplo é sempre ir multiplicando aquele número por números inteiros. Então, o 0, posso multiplicar aqui por 1. Mas os principais múltiplos são sempre maiores que eles. 96 vezes 2, eu tenho o próximo múltiplo. 12, 18, 9. Então, o próximo múltiplo aqui seria multiplicar por 3. Ou então, eu posso pensar que do anterior eu vou caminhar mais 96. Que aí fica aqui 8, 18, vai 1, 200. 288. Que é o que eu estava multiplicando aqui por 3. E por aí vai. Então, múltiplos sempre são maiores, com exceção do 0 aqui e do 96, que são múltiplos também. Mas a gente fica assim, costuma dizer que os múltiplos sempre são os maiores, divisores sempre são os menores. Essa é uma estratégia de quando você tem um número fixo que você quer achar exatamente todos eles. Existe outra estratégia também. A outra estratégia é quando eu pego esse número e decomponho ele em primos. Consigo representar ele como se fosse uma multiplicação de números primos.
Números primos são aqueles números que são divisíveis por 1, porque todo número divide por 1, e por ele mesmo, apenas. Então, 2 só consigo dividir por 1 e por 2. O 3 só consigo ter por 1 e por 3. Então, ou seja, ele não tem outros divisores que não sejam 1 ou ele mesmo. Então, esses são os considerados números primos. Consigo representar todos os números compostos, que a gente chama, através de números primos. Ou seja, todos os números que não são primos são números compostos. Esses compostos são compostos de multiplicações de números primos. Então, 96 é um número composto desses primos aqui nessa regra. Bom, ao escrever 96 dessa forma, eu posso encontrar a quantidade de divisores dele usando a seguinte estratégia. Já que está em números primos, pega o expoente de cada primo. Então, o expoente do 2, que é 5, pega ele, soma com 1. Sempre soma com 1. Coloque um parênteses, porque ele vai multiplicar aqui o outro expoente do número primo. Quando eu não escrevo nada, o expoente é 1. Então, vai ser aqui 1 somado com 1 também, que a regrinha é somar com 1. E com o resultado disso, eu vou multiplicá-los, que vai me dar a quantidade de divisores. Então, 5 mais 1 é 6, 1 mais 1 é 2, então 6 vezes 2, 12. Existem 12 divisores de 96. Volta ao seu vídeo para você ver que existem 12 divisores de 96. Então, essa é outra estratégia. É utilizar aqui a decomposição em números primos, pegando o expoente de cada primo, somando com 1, e o resultado dessa soma você vai multiplicá-los, que ele vai te dar exatamente a quantidade de divisores. Ele não te diz quais são. A estratégia anterior te diz quais são, mas aqui te diz a quantidade, quantos são os divisores daquele número. Quando eu comparo os divisores e os múltiplos de um número com outro, os divisores e os múltiplos de 24 com os de 30, eu posso encontrar ali elementos em comum. Então, por exemplo, o 2, o 3, o 6 são divisores em comum. Posso encontrar múltiplos em comum também, 120, 240, tudo mais. Só que existe para mim dois desses aqui em especial. Aquele que é o máximo ou o maior divisor em comum e o mínimo, ou seja, o menor múltiplo em comum, conhecido como MMC e MDC. O máximo divisor comum, divisor são números limitados, eu tenho números fixos divisores. Divisores em comum eu tenho até 3 divisores em comum, mas o máximo, ou seja, o maior divisor em comum entre eles, o maior vai ser o 6. O mínimo múltiplo comum, existem infinitos múltiplos em comum entre eles, porque esse aqui vai jogando lá na frente da reta. Mas o menor múltiplo em comum entre eles é o 120. E o máximo divisor aqui é o 6. Então, essas duas análises sempre são interessantes para a gente. Não existe apenas eles em comum, mas existem o máximo em comum e o mínimo em comum. Lembrando que há uma jogada de português aqui. O mínimo é sempre um número maior que os próprios dois, ou no máximo eles mesmos. Então, o número mínimo é sempre um número que é ou ele mesmo ou maior do que ele mesmo. E o máximo é sempre um número menor que eles, ou no máximo eles mesmos. Querendo dizer assim, na maioria dos casos, o mínimo múltiplo em comum é sempre um número grande. Na maioria dos casos, o máximo divisor comum é sempre um número pequeno em relação aos dois números que a gente está analisando, ou 3, ou 4, ou 5 números que eu posso fazer essa análise para vários números de uma vez. A estratégia que a gente usa é o grande travessão. Esse travessão que a gente usa é mais uma representação do qual a gente vai buscar os números primos que sejam divisores de lá e vai dividindo até que aqui tenha sobre 1. Então, podemos começar pelo 2, que aqui vai dar 12, aqui dá 15. Aqui você tem a sua liberdade, pode ir para qualquer outro número que quiser. Por exemplo, posso ir por 3. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 5. Não necessariamente eu tenho que seguir sempre os menores, eu posso continuar. Como é que é, por exemplo, eu tenho 4 e 5, eu não tenho mais nenhum em comum que divida os dois ao mesmo tempo, posso aplicar o 4 direto. E aqui o 5. No caso, eu não coloquei o 4, por exemplo, em números primos, mas não faz diferença, porque na análise aqui ele vai ser suprimido. Então, o que acontece? Aqui nesse processo eu consigo obter o MMC e o MDC simultaneamente. Para eu considerar o MDC, eu tenho que pensar aqui eu olho para qual número aqui que eu tenho e se ele dividiu os dois ao mesmo tempo. O 2 conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo? Se sim, dá uma circulada nele. O 3 conseguiu dividir os dois números ao mesmo tempo? Então, circula ele. O 4 dividiu os dois números ao mesmo tempo? Não dividiu. O 5 dividiu os dois ao mesmo tempo? Não dividiu. Então, esses dois que estão circulados, você os multiplica. 2 vezes 3 dá 6.
Então, o MDC entre os dois números é 6. O MDC, então, é sempre um número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo. E aí você multiplica esses números que conseguem fazer isso. Por isso, é circular para facilitar. E o MMC é sempre a multiplicação de todos esses números. Então, a multiplicação de todos esses números vai te dar um número grande, que é o objetivo. Isso vai ser o mínimo múltiplo em comum entre eles. Então, 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 4 dá 20, 6 vezes 20 dá 120. Então, 120 é o seu MMC. Existe ainda uma terceira estratégia. Essa outra estratégia é colocar também números em números primos, decomposto em números primos. Podemos usar o travessão para fazer cada um individualmente, ou então a gente pode ser estratégico. 24. 24 é quem vezes quem. Posso pensar que é 12 vezes 2. 12 é a mesma coisa que quem vezes quem. 3 vezes 4. O 2 aqui já estava aqui fora. Pronto, já obtive um número primo já que é o 3. 4 vezes 2 é 8. 8 eu posso falar que é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então pronto, coloquei e decompus ele em primos. 30. 30 é a mesma coisa que quem vezes quem. Posso pensar no mais simples. 15 vezes 2. 15 é a mesma coisa que quem vezes quem. 3 vezes 5. Então fica 3 vezes 5 vezes 2. Então está decomposto em primos. Para eu descobrir o MMC e o MDC, eu vou olhar aqui cada um individualmente. Para eu olhar para o MMC, eu vou pegar aqueles que eu tenho em comum. Então, por exemplo, olha para o 3, que eu tenho em comum com esse 3. Vou pegar aquele que tem o maior expoente. Como cada expoente de cada um vale 1, então mantenho apenas o 3. Vou pegar o que tem em comum, pego o 2 e pego o 2. Olho para quem tem maior expoente. Quem tem maior expoente aqui é o 3. 2 elevado a 3. Então vai ficar, pego 2 elevado a 3. E pego aqueles que não são em comum. Então, por exemplo, o 5 é o que sobrou. Coloco aqui. Se eu tivesse, por exemplo, aqui um 7, se eu tivesse aqui, por exemplo, um 11, colocaria ele também. Então, a multiplicação deles todos vai dar para mim um MMC. Multiplicação deles todos. Então, 2 vezes 3 é 8. 8 vezes 5 é 4. 4 vezes 3 é 120. MMC é 120. A estratégia para achar o MDC vai ser pegar o que tem em comum e aquele que tem em comum vai ter que ser o menor expoente. E só serve aqueles que têm em comum. Então, eu tenho em comum aqui o 3. Então, vou pegar o próprio 3. O menor expoente entre eles continua sendo o próprio 1, porque eles têm expoentes iguais. Pego o 2 agora, porque os dois é em comum. Entre eles, o menor expoente é esse aqui, que é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1. O 5 não entra, porque eu sempre, para MDC, tenho que colocar aqueles que têm em comum. Eu não tenho 5 aqui, então não é em comum. Então, sobrou apenas isso. 3 vezes 2 é 6. Então, meu MDC é 6. Então, essa é mais uma estratégia de se fazer para achar o MMC e o MDC.